Tem naquela lista que eu dei para você, não tinha alguma coisa de cilindro, se não me engano. Eu tenho que olhar de novo, mas se não me engano eu coloquei. Dá pra Ok. usar um app que o Sr. Léo usou com a gente um dia. Que ele dá pra gravar, tipo, qualquer pessoa pode gravar. Depois eu posso perguntar pra ele te mandar o aplicativo, mas é bem de boa, é bem É do leve, né? Discord? Não, não é do Discord. Tá. É tipo um Meet, só que ele é tudo liberado. É que Ah. assim, tu pode, se tu quiser usar o Zoom e gravar, pode usar o gravador de tela, né? Tu grava Sim, eu aquele. tava pensando nisso, no Discord eu poderia gravar minha tela, né? Se eu ia Grava a gravar de algum tela. jeito. Grava a tela com a Tube Catcher. Aham. Eu Isso. uso aquele OBS, enfim. Dá pra gravar a tela. Tu tá falando daquele Jutsu, alguma coisa Jutsu, um negócio assim. Luma. Não Ai, faço não ideia do que você tá falando. Não sei. Bom, Não, pergunta. vamos Eu acho que trabalhar? é O Jair sim. vai começar Eu acho que começando. é esse, Ingrid. Mas é um aplicativo bem de boas. Vamos trabalhar. Tem ali. Jitsi. Tá. Vamos trabalhar então. Agora sim eu vou fazer o compartilhamento, então. É nessa questão aqui, ó. Nessa aqui. Olha só. Isso é de Enem, tá? Não lembro agora o ano, mas não é uma questão muito velha, não. Na realidade, é de 2020, tá? Penúltima prova. Aliás, é a última prova. Diz ali, num recipiente com a forma de paralelepípedo reto retângulo, tu vê que na questão ó, tem a palavra paralelepípedo, eu comentei isso com vocês, né? Que muitas vezes vem a palavra expressa, né? De forma bem categórica, bem típica assim. Então, a gente está dizendo que o recipiente tem a forma de paralelepípedo reto retângulo e colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de. Bom, isso aí parece uma espécie de um aquário comprido, né? É um aquário assim bem alto e de base pequena, de base pequena em relação à altura. E aí tem um corpo ali, ó, tem um negocinho boiando em cima. E aí eu não consigo catar esse objeto aqui, ó, porque ele está muito profundo, vamos dizer assim. Aí o que o problema diz? O problema diz, para eu retirar esse objeto, é necessário que a coluna da água esteja com pelo menos 15 centímetros, e ela está com apenas 8 centímetros. Então eu preciso ou colocar mais água aqui, ou de certa maneira posso colocar coisas dentro dessa água, para que vai subindo o nível, né, pelo princípio de Arquimedes. Tu vai mergulhando o corpo e o volume do corpo mergulhado executa o deslocamento do líquido, né, princípio de Arquimedes. Então essa é a historinha. Então para eu elevar esse nível da água, eu vou colocar esferas ali dentro. Bom, eu quero que essa altura, para que eu possa retirar esse corpo, essa altura seja de pelo menos 15 centímetros, quer dizer, que atinja 15 centímetros. Então, se eu estou com um líquido até 8, eu preciso aqui, ó, andar mais 7 centímetros. Para ficar 8 com 7, 15. Então, aqui, ó, eu terei uma altura geral, né, uma altura total de 15 centímetros. Muito bem. Então, eu preciso verificar quantas esferas de 6 centímetros cada uma eu imerso, né, eu mergulho aqui nesse líquido para elevar esse tanto aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Deixa eu fechar bem aqui. E aqui na tintinha eu vou botar de esse azul aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se dá certo. Olha, não é que deu? Ó. Então, olha só. Eu quero calcular esta quantidade de água aí.
Eu quero calcular esta quantidade de água. Então, eu quero calcular um bloco de água. Então, o volume desse bloco é o volume de um paralelepípedo, que nós vimos que se dá pelo produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Então, o volume desse bloco, o volume dessa água aí, é igual o A, aqui, ó, comprimento, né, de 4, vezes o B, aqui a largurinha no fundo, de 3, e vezes a altura, vezes o C aqui, que é 7. Volume igual, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 70, 14, 84. 84 centímetros cúbicos. Então, é isso, eu preciso desse volume deslocado. Então, o que eu tenho que pensar? Quantas esferas equivalem a esse volume de 80 centímetros cúbicos? Pô, cada esfera, cada bolinha, ele chama de esfera ou bolinha? Chama de bolinha. Cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos. Então, se eu faço 84 dividido por 6, eu tenho o número de bolinhas. 8 por 6, 1, vezes 6, 6, me diminui 2, baixo 4. 24 por 6 dá 4, 4 vezes 6, 24, zerou. Então, significa que com 14 bolinhas, eu atinjo exatamente a altura mínima desejada aí para a retirada do objeto. Então, 14 bolinhas, letra A. Tranquilo isso, não? Não? Caí? Sim. Ah, beleza. Dá para acertar uma coisa dessa, vai dizer? Não? Eu ia achar tão fácil, eu acho, pelo menos vendo agora a resolução, que eu ia achar que eu estava errada. Não, mas é isso aí, ó, bem tranquilo. Calcula o volume total, divide pelo volume de cada esfera e já era. Bem de boa. Então, a gente mata aí, a gente retoma, né, essa parte de volume de paralelepípedo aí, A vezes B vezes C. Importante isso, tá? Praticamente em toda a prova do Enem tem a manipulação dessa fórmula, tá? É muito comum, muito comum. E aí nós vamos para uma outra figura espacial hoje, a figura dos cilindros. Então, deixa eu ver aqui. Estou abrindo as lâminas aqui. Como sempre, né, eu gosto de iniciar a aula de espacial, cada figura nova, com exemplos práticos, para que nós entendamos, né, para que a gente reconheça a figura dentro do cotidiano. Isso aqui parece aula lá da pedagogia, né? Parece as coisas que o Matheus está fazendo lá na URGS. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, eu tenho aqui uma lâmina de cilindros, então eu coloquei somente aí figuras soltas do dia a dia. E a geometria espacial é a parte da matemática onde mais aparece comida, se observar. Tudo que se estuda na geometria espacial remete a comida, é muita comida. E aqui, se observar, tem várias coisas de comer aí. Bom, cilindros, então, exemplos do dia a dia, da prática. Já compartilhei já. Bom, aqui eu tenho canos, ó, canos de condução hidráulica, né? Canos de água, com várias bitolas aqui, né? Vários diâmetros, certo? Então, um cano d'água, ele é bem característico, né? Representa de forma bem típica um cilindro. Inclusive, é muito comum ter-se questões de cilindro com o uso de canos, né? No Enem até eu tenho uma questão aí, tá separada, não sei se vai dar tempo de fazer, uma questão bem pesada, até chatinha de fazer, trabalhosa, eu acho ela difícil até, que usa ali tubulação, tá? Então tem canos em si, tubos, são cilindros, são exemplos de cilindros. Aqui eu tenho uma coisa de comer, ó, o queijo inteiro, né? O queijo, aquele queijo
tido como colonial, enfim, o queijo inteiro, ele pode vir num formato, né, mais de paralelepípedo, queijo, pode vir assim, né, a gente encontra o queijo assim também, mas ele pode vir nesse formato de moeda aí, nesse formato cilíndrico, o queijo é bastante comum. Aqui, por exemplo, tem o queijo tirolesa aqui, no formato de cilindro. Tranquilo? Vocês não estão empolgados hoje. Muito bem. Outro exemplo aqui, um exemplo nada ecológico, né? Agora está proibido, está meio que proibido aí o uso desse artefato, que é o canudo de refrigerante, aqui no caso o canudinho plástico. Então o canudinho de refresco, o canudo de refri, também é um cilindro, né? Porque é tipo um cano d'água, né? Só que ele é mais fininho, né? Mas é tipo um cano d'água, então é um outro exemplo de cilindro. Aqui eu tenho a batata para a elite, né? Para os bolsominions, aqui Pringles, né? Porque pobre não compra Pringles. Não sei vocês comem Pringles? Deixa eu ver aqui. Só na Black Friday, que é quando tem promoção. Quando tem promoção, cara, Uma vez na vida e outra na morte. Não, cara, ô Kenai, bom te ver. Kenai, o que tu acha, Kenai? É uma coisa muito ridícula, Pringles, porque é uma coisa muito cara. Ah, tá louco, velho. Não compro, não tem dinheiro pra isso. Não tem dinheiro. Não, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu comprei Pringles uma vez, sabe por quê? Porque eu queria embalagem para dar aula. Sério. Daí eu comprei Pringles. Foi a única vez. Não, eu compro aquela outra lá aquela de pacotão, muito melhor. Muito melhor. Pacotão é tribom. Ai, se eu como perereca, eu tô feliz, gente. Que isso? O quê? É um salgadinho, tá? Como é que é o nome Tem do um salgadinho? salgadão assim, A cara perereca. do Sr. Matheus foi a melhor. Eu não sei por quê. O Sr. Matheus falei, mijando de rir. Ele lembrou. Bah, mas enfim, Gente, a batata Pringles, a embalagem da batata Pringles... Ruffles é bem melhor. Oi? Ruffles é bem melhor que Pringles. Ah, não, mas tem uma marca. A língua aprendeu simplesmente nunca se fala. Pera aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma de pobre aqui. Tem uma marca de batata, o meu irmão tem boteco. Sabe que o meu irmão tem um boteco, né? Já falei pra vocês? Não falei. O meu irmão tem boteco, tá? E lá ele tá comprando um salgadinho, ele vende um salgadinho lá no boteco dele. Cara, é bem mais barato que da Delma Chips e é tribom, eu não lembro o nome agora. Eu comi, cara, todos bons, todos muito, muito bons. Eu não lembro como é que é a marca. Eu não lembro como é que é a marca, mas é tribom troço. Na próxima aula eu vou trazer um pacote, vou mostrar para vocês, tá? Vou fazer a divulgação. Agora, tipo, se vocês forem ver, todos os botecos tem, que é estilo um pacotinho do Pingo de Ouro. Vocês lembram do Pingo de Ouro? Agora é um pacotinho muito igual e tem de churrasco, cebola, é um salgadinho de 1 pila, R$1 o salgadinho. Ah, E esse é bom, esse é bom. Aí sim, aí eu sou feliz. Ele é tipo um pacotinho de Pingo Douro, aqueles É tipo de pastelina. Com a Não, pastelininha. é sortudo, uma coisa assim. Pastelina também tem seu valor, né? Aquela pastelininha. É Quevitos. A Fátima acabou de gritar pra mim. É Quevitos o nome do salgadinho. Mas é muito bom. Certo. Beleza. Mas voltando para a batata Pringles. A batata Pringles, a embalagem, né, aquele papelãozinho da Pringles ali, tem um aspecto cilíndrico, um exemplo bem legal de cilindro, a batata Pringles, tá? Tranquilo? Depois tem mais uma coisa de comer aqui. Ah, essa aqui sim, né? O chocolate amado batom, né? Coisa deliciosa, é um batonzinho, bem na manha. Então, batom tem o formato cilíndrico, né, de chocolate. Aqui eu botei um exemplo de uma artéria, né, uma veia, um vaso condutor, né, um vaso linfático mesmo, enfim, os vasos, né, condutores do corpo. Então tem um formato de tubo, né, formato de cilíndricos, então a gente tem cilindros pelo corpo inteiro. Aqui, ó, o famoso pau de macarrão, né, para baterem nos maridos, certo? Se antecipem e batam nos maridos. Isso aqui é o famoso pau de macarrão, que é o, como é que eu vou dizer, o ícone, né? É o típico, quando a mulher surra o marido é com isso aqui. Não sei porquê, mas enfim.
Ô, Sora, Aqui. Ah, um espaguete também teria um formato de cilindro, né? o espaguete, sim. Boa. O espaguete, sim. Mais uma comida. Provando que realmente a geometria espacial se associa a coisas de comer. O espaguete, sim. Muito bem. Beleza. Pau de macarrão. Uma coisa que é cilindro, que a gente não se dá conta, é a moeda. Olha aqui tem um Bitcoin. Ó. A moeda é cilíndrica. Mas por que a moeda é cilíndrica? O que tem a ver com as outras figuras? Quando que uma coisa é cilíndrica? Quando tem uma tampa circular, né, uma tampa redonda, um fundo também redondo, e o mesmo redondo, tá? Não pode ser tipo redondo em cima, redondo embaixo, mas o redondo de cima ser menor. Não pode, tem que ser o mesmo redondo, tá? Tem que ser o mesmo círculo, na tampa e no fundo. E uma parede circular em volta, né? Uma parede curva fechando o sólido. Então, isso é um cilindro. A moeda é assim, porque a moeda tem um negócio circular, né? Que é tipo a cara em cima, e tem um negócio circular embaixo, que é tipo a coroa, e a paredinha bem fininha, bem pequenininha em volta. Que muitas moedas têm aqueles tracinhos, né? Na parede ali. Beleza? Então, a moeda também é um cilindro. Assim como a lata de atum, mais uma comida, a lata de atum também é um cilindro, né? Parece estranho, né? Porque ela é muito chatinha, né? Mas é um cilindro, é um cilindro chato, né? Um cilindro baixinho, é um cilindro achatado, assim como o queijo também é, assim como a moeda também é. Então, a lata de atum também é um cilindro. O extintor de incêndio, né? Ele não é exatamente um cilindro perfeito, mas ele tem um aspecto cilíndrico, né? Se eu recorto aqui, ó, eu tiro essa parte de tampa aqui de cima e esse fundo abaulado aqui, eu fico com um cilindro mais perfeito, né? Mas o extintor de incêndio, ele tem um aspecto cilíndrico, embora não seja um cilindro, vamos dizer assim, perfeito. Depois aqui eu tenho uma sustentação de um viaduto em construção, né? E eu vejo aqui as colunas de sustentação de uma ponte, de um viaduto, até mesmo de um prédio, de uma casa, a coluna pode ser cilíndrica, certo? Quem está levantando a mão aqui? Ingrid? Oi. Isso. Ô, Sora, sabe aqueles salgadinhos de festa que são de guisado, sabe? Que frita? O famoso Aquilo ali canudinho? pode ser... Croquete. Não é um canudinho, eu não sei explicar, mas É os croquete, não é? É um croquete, isso mesmo. Empanadinho? Isso é um cilindro? É. Ele tem um aspecto cilíndrico, tá? A gente fala assim, aspecto, né? Não é para ser cilindro mesmo, tem que ser um círculo perfeito em cima, um círculo perfeito embaixo e a parede acompanhando, né? A parede com a curvatura igual a da tampa e fundo. Mas o croquete está para dizer que tem um aspecto cilíndrico, né? Lembra muito bem um cilindro, então dá para fazer um exercício com uma aproximação cilíndrica. A garrafa PET, né? Porque a garrafa PET também tem um aspecto cilíndrico. Certo? Se eu tiro aqui em cima, ó, se eu tiro essa parte de cima e a parte de baixo, que tem aquelas garrinhas, eu fico com, aqui no meio, um cilindro perfeito aí. Se eu cortar. Mas o croquete é a mesma coisa, o croquete só tem as bordinhas arredondadas. Também, por isso tem um aspecto cilíndrico. A garrafa PET também, ela tem uma aproximação muito boa para cilindro, ela lembra o cilindro, certo? Lata de goiabada, mais uma comida, né? Eu sei que a gente não compra goiabada em lata, porque é muito caro, isso aqui é coisa de Zafari, eu compro aquela de pacotinho, certo? A goiabada, não sei se vocês gostam de goiabada. Gostam de goiabada? Ai, eu adoro goiabada. Eu adoro goiabada também. A goiabada de pacotinho, ela tem uma magia, ela carrega consigo uma coisa espiritual, não sei se vocês já notaram. Porque tu toma um café com pão com goiabada, quando tu vê, tem goiabada até na parede. A goiabada parece que ela voa do pacote, vai por tudo. Nas tuas mãos, fica tudo pegando, tem goiabada por tudo, na tua roupa tem goiabada, na parede tem goiabada por tudo. Corta aquela goiabada parece que vai se espalhando, parece um alien. Ela vai se espalhando pela casa. Goiabada é uma coisa estranha. Quando tu compra de pacotinho, porque tu vai, aquele plástico, né, tu tira, aquilo ali é uma encrenca, mas é bom, né, vale a pena. E tem a goiabada, chamada goiabada cascão, né, que vem assim nas latas, daí é coisa cara. Coisa que vem em lata é coisa cara. Daí tem a goiabada também, essa lata de goiabada tem um aspecto cilíndrico. Aqui tem um reservatório de, sei lá, pode ser de água, pode ser de combustível, não sei bem do que é isso aqui, né? Mas é um reservatório
que tem um aspecto cilíndrico também, né? Se tu observar aqui na foto, ó. Tem até uma escadinha aqui para a pessoa subir, ó, e ir até o topo lá do reservatório, tá? Então aí também tem um aspecto cilíndrico. E aqui uma lata, né? A lata de Nescau, mais uma comida, lata de Nescau também com um aspecto cilíndrico, certo? Inclusive a lata de Nescau... Oi? Uma escada caracol, pode-se dizer que ela tem um formato cilíndrico? Não. É outra coisa, outro tipo de curva. A escada em si, a gente vai entender mais como uma linha, né? Não como um sólido, porque ela representa um percurso, então uma linha. E essa linha não é sólida, tá? Então não se vincula ao corpo sólido, né? Daria para dizer que a escada caracol ela obedece uma curva, dá até para dizer que existe uma função que descreve ela no espaço, certo? Mas não que seja um corpo sólido, tá? Tranquilo até aqui? Então são exemplos de cilindros. Então para ser cilindro na vida, tampa circular, tampa redondinha, fundo circular, o mesmo redondinho, e uma parede curva em volta, fechando a figura. Aí com esses exemplos a gente consegue entender do que se trata o cilindro. Tranquilo até aqui? Beleza? Sim. Então tá. Deixa eu botar aqui a data de hoje. Às vezes eu lembro e ponho a data. Hoje é 12. Amanhã é sexta-feira 13, hein? Nada a ver, né? Não muda nada. Vou abrir uma outra lâmina agora com a parte das fórmulas do cilindro. Aqui. Número 2. E agora compartilhamento. Aí. Muito bem. Aqui, então, eu tenho um cilindro, vamos dizer assim, um cilindro perfeito, né? E o cilindro, ele tem, então, uma base e uma tampa circular. Então, portanto, eu tenho aqui, ó, um raio. Aqui embaixo, eu tenho o mesmo círculo, então aqui eu também tenho um raio. E eu tenho uma altura, que é a distância entre as bases. Então, o cilindro ele só tem esses dois elementos, raio e altura. E justamente a relação entre raio e altura vai dar o formato do cilindro, né? Se a altura é bem grande, se a altura é muito grande em relação ao raio, quer dizer, o raio é pequenininho e a altura é grande, vai dar um canudo de refri. Então, é um cilindro que tem a altura grande e o raio pequenininho. Se o raio é grande e a altura é pequenininha, eu tenho o quê? Eu tenho uma moeda. Então, a comparação, a relação entre raio e altura vai dar o formato do cilindro, se ele é mais achatado ou se ele é mais comprido, certo? Mas eu tenho essas duas grandezas aí que definem, então, o cilindro. Eu começo o cilindro, então, com qualquer sólido, área da base. Aqui eu tenho mais 1 minuto e meio, área da base. Quando cair, a gente volta. A área da base do cilindro é a área de círculo, né? Eu estou vendo ó, aqui no círculo aqui, ó, tem o quê? Tem um negócio redondo, tem um círculo. Então, a área da base é a área do círculo. É a mesma fórmula, lá da geometria plana. Π vezes R ao quadrado, πr ao quadrado. Isso é a área da base. Agora eu tenho aqui a área lateral, que é a área da parede curva. Bom, a área lateral fica bom de entender, fica boa de entender, se eu imagino esse sólido planificado, se eu imagino ele aberto, que é o que tem nessa figura verde aqui ao lado, né? O cilindro aberto. Olha só.
Aqui, ó, se eu pensar, olha só, eu tenho aqui um cilindro, mais ou menos, né? Ó, um rolinho, ó. Tem tipo o rolinho do papel higiênico lá. Eu tenho um cilindro. Quando eu pego o cilindro e abro, descolo aqui, ó, a parede lateral, forma um retângulo. Então, observa que o cilindro aberto, o cilindro planificado, faz com que a área lateral se torne um retângulo. Muito bem. E aí, nós sabemos que a área de retângulo